Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o momento que você está assistindo esse Memorial Casa, mas eu espero de coração que a cada semana aquilo que tem sido compartilhado aqui esteja edificando e abençoando o seu coração. Quero encorajar você a aproveitar esse início de Memorial Casa, culto, né, esse tempo aqui de ministração, que você compartilhe o link aí do YouTube com seus amigos, com seus familiares. Você pode mandar nos grupos do WhatsApp, você pode pegar o link e colocar lá no Instagram, lá no seu story, enfim, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas, abençoadas e edificadas com tudo aquilo que nós compartilhamos aqui. Memorial Casa é uma ferramenta incrível que Deus nos deu semanalmente, um culto mais curtinho, mais objetivo, mais direto, mais com profundidade para alcançar e abençoar o seu coração. Eu queria começar esse momento nosso orando. Vamos juntos? Senhor, obrigado por esse tempo aqui, juntos de adoração, de louvor e também de ministração da Tua Palavra. Quero te agradecer por cada irmão, cada irmã, cada convidado, todos que estão acompanhando esse culto nessa hora, que o Senhor possa abençoá-los, seja no trabalho, seja em casa, seja onde eles estiverem agora, que a Tua presença possa alcançar cada um dos meus irmãos e que nessa noite nós possamos Te adorar com as canções que serão ministradas, mas também que possamos ser ministrados com a palavra que será pregada, anunciada daqui a pouco, e que o Senhor continue trabalhando no nosso coração para que a cada dia possamos ser mais parecidos com Jesus. Fala conosco e ministra em nossos corações nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos juntos então, por falar em adoração, né? Vamos juntos adorar a Jesus com algumas canções. Aproveite esse momento aí, ó. Aumenta o volume da televisão, do seu celular, do seu computador, né? E tire esse momento para você adorar mesmo ao Senhor. Cante, levante as suas mãos, fique de joelhos aí na sala da sua casa, sabe? Você é livre para adorar ao Senhor e expressar o seu amor por Ele por meio de canções, expressões, mas principalmente de um coração que bate forte por amor a Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, nós coroamos. De tudo Ele é Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, outro igual não há. Não, não, não. Toda a criação, outro igual não há. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? É maravilhoso adorar a Jesus com canções, louvores. Quero encorajar você a continuar fazendo isso na sua casa, não só durante o Memorial Casa, mas fazer aí uma playlist com canções, com louvores
que você ouve aqui, que você ouve nos nossos cultos, né? E enquanto você está na sua casa, enquanto você está fazendo o seu tempo de oração, leitura da Bíblia, você pode estar ouvindo uma música, enquanto você está cozinhando, enquanto você está trabalhando, né? Canções que inspiram o nosso coração a gente adorar ao Senhor, não só porque nós estamos cantando, mas porque nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, e nós podemos fazer isso em todo o tempo. Vamos juntos agora devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero te fazer uma pergunta. Você é um cooperador daquilo que Jesus está fazendo na terra? Porque Deus está fazendo algo na terra, gente. Não há dúvida no nosso coração que Deus está fazendo algo no mundo. Deus está agora, nesse momento, está fazendo algo incrível aqui onde nós estamos. Mas Deus está fazendo algo incrível também, sabe aonde? Lá em Portugal, onde nós temos projetos, em África, onde também nós temos projetos lá no continente africano, lá em Faixa de Gaza, no Egito, entre os índios, em tantos outros lugares, na Cristolândia, em muitos lugares. Deus está fazendo, né? A questão nem é essa, porque Deus, Ele é Deus e Ele está sempre fazendo mesmo, porque Ele quer transformar a vida de pessoas. A questão é se eu estou cooperando, é se eu estou participando disso. Eu posso assistir o que Deus está fazendo, ou eu posso participar daquilo que Deus está fazendo. E uma das maneiras, né, não é só essa, uma das maneiras de participar é contribuindo para que a obra do Senhor cresça, se expanda aqui e até os confins da terra. Você pode fazer isso agora, né? Vai aparecer na sua tela aí o QR Code com o Pix. Você pode dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas como uma atitude de gratidão e de obediência a Ele. Quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus, né? A Bíblia é um livro incrível, não só um livro, né, por livro assim, mas é um livro onde contém ensinamentos, princípios e valores de Deus para nós, né? Um livro onde as suas escrituras foram escritas por homens, mas inspirados por Deus. Então, ao ler essa palavra, eu posso ser edificado, eu posso ser encorajado, fortalecido, né, receber as promessas, seguir as ordenanças e também olhando para Jesus e querendo ser como Ele a cada dia mais na minha vida. Eu quero hoje ler com vocês Josué, capítulo 3, um texto tão conhecido das Escrituras Sagradas, que foi a travessia do rio Jordão. O povo de Israel, né, só para contextualizar, depois de aproximadamente 40 anos que eles saíram do Egito, dando volta no deserto por desobediência, enfim, tantas coisas que aconteceram no deserto que levou o homem a dar essas voltas, esse retorno aí, em um momento que eles já estavam quase entrando na Terra Prometida, porque eles não tiveram fé, porque eles foram desobedientes, então eles fizeram esse caminho tão longo no Egito, dando volta durante quase 40 anos, ou aproximadamente 40 anos. Mas depois que a liderança de Moisés, passou, Moisés não entrou na Terra Prometida, ele cumpriu o seu propósito, a sua liderança, né? Deus usou a sua vida, mas nós temos agora a continuidade desse propósito de Deus na vida do povo de Israel com a liderança de Josué. Em Josué, capítulo 3, quando então mostra um momento, né? Está registrado aqui o momento da travessia do rio Jordão, quando o povo então estava ali para atravessar. Uma nova geração se levanta no deserto e essa nova geração agora liderada por Josué estão prestes a entrar na Terra Prometida. E o texto diz assim lá em Josué, capítulo 3, o texto está nesse bloco do capítulo 3, versículo 5 ao versículo 17, ou todo o capítulo 3 você pode ler depois,
Mas eu quero ler nesse primeiro momento somente um versículo que está escrito em Josué 3, 5, que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No versículo 5 aqui, numa outra versão, Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Era um momento estratégico, um momento extremamente importante, como eu disse, aguardado por séculos dos antepassados desse povo, de estar no centro da vontade de Deus, entrar numa terra que Deus tinha prometido. Mas agora, nos últimos 40 anos, uma geração que ficou no deserto, morreu no deserto, esperava por isso e não entra na terra prometida, mas uma nova geração, então, chega próximo ao Rio Jordão e tem agora, então, somente o Rio Jordão que os separa da terra prometida, aquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas agora era um tempo de preparação, era um tempo de tomar posse, era um tempo de ousadia para atravessar o Rio Jordão, né? Eles estavam de um lado, né, ali no deserto, acampados, do outro lado do Rio Jordão, então, a terra prometida, a cidade de Jericó, que eles tinham então que enfrentar aquele exército, os inimigos, aquele povo, mas precisava de coragem e ousadia para atravessar e tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para eles. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo alguns princípios assim muito preciosos sobre fé, obediência e milagres. Fé, obediência e milagres. Quero trabalhar com vocês nos próximos minutos, de maneira objetiva, 3 princípios, acho que são 3, 1, 2, 3 princípios, né? Onde eu e você hoje, nós podemos experimentar esses milagres que Deus quer fazer em nossas vidas. Em primeiro lugar, prepare-se para o seu milagre. No versículo 5, aqui, o texto que eu acabei de ler, Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. O chamado de Deus para o povo, antes de pisar na promessa, era um chamado de preparação. A purificação, que significa a santificação, né, ou seja, um preparo espiritual para que eles pudessem pisar na terra prometida, foi o chamado que Deus fez para eles antes de atravessar o Rio Jordão. Porque não era simplesmente atravessar um rio e conquistar uma terra, e conquistar um lugar geográfico, né, uma cidade, mas era uma conquista espiritual. Depois de tanto tempo, depois de tantas gerações, né, terem passado, agora uma geração se levanta para conquistar essa terra do ponto de vista espiritual. E o chamado de Deus, então, para antes de atravessar o Rio Jordão, era um chamado de preparo, era um chamado de santificação, era um chamado de separação, porque o povo ou os povos que eles iam encontrar depois do Rio Jordão, muitos deles, para não dizer todos eles, eram povos pagãos, né? Povos que não tinham nada a ver com Deus, que adoravam outros deuses, né? Então eles precisavam ser separados, eles precisavam ser purificados. Depois de um tempo no deserto também, de muito cansaço, né? Agora era o momento de preparar para entrar na terra prometida. Deus, ele realiza milagres e maravilhas onde há corações preparados. O chamado de Deus para aquele povo em se prepararem era um chamado para abençoá-los, porque Deus, primeiro, ele chama a gente para se preparar, para depois a gente, então, receber as bênçãos, né? Então, o milagre, as maravilhas que Deus tem para entregar nas nossas vidas, ele primeiro chama a gente a se preparar para receber aquilo que ele tem que entregar. O milagre começa antes da travessia. O milagre começa já na preparação. Quando nós estamos sendo preparados, quando nós estamos sendo separados, santificados, nós estamos treinando para pisar nas promessas, nos milagres, nas maravilhas que Deus tem para nós, sabe? Na verdade, um cristão verdadeiro, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começa o preparo ali, sabe? Uma vida de santidade que não é uma vida perfeita. Santidade ou santificação não é perfeição. Santificação é estar separado para um propósito, né? Então, quando eu aceito Jesus, eu já começo, então, esse caminho de estar separado, ou seja, de buscar a santidade para eu viver um propósito que Deus tem para a minha vida. E com isso, eu preciso me esforçar, eu preciso abrir mão daquilo que agrada a minha carne
para honrar o Senhor. Isso começa no primeiro dia que eu aceitei Jesus e só vai acabar quando Jesus voltar ou quando eu morrer, o que acontecer primeiro. Porque todos os dias nós precisamos nos separar, todos os dias nós precisamos nos santificar e todos os dias nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem para nós. A cada tempo, a cada momento das nossas vidas, nós precisamos entender que Deus tem algo novo para fazer no nosso coração. Existe um Jordão diante dos seus olhos. Existe algo que te separa das promessas, algo que te separa das bênçãos, dos milagres, das maravilhas, entendeu? Nesse momento, você precisa se preparar, se santificar, se separar, para que você possa alcançar aquilo que Deus preparou para você, e eu também, né? O chamado de Deus para o preparo e para a santidade é um chamado diário, é um chamado que nós precisamos estar envolvidos todos os dias. Mas em segundo lugar aqui, eu aprendo sobre obediência. O versículo 8 diz aqui para nós assim: dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Aqui Deus deu comandos, né, para Josué, o líder, para que ele pudesse falar então para o povo, para os sacerdotes. O comando aqui era carregar a arca, né, e quando eles chegarem no rio, pararem dentro da água. Não era parar fora da água, não era parar no meio, era dentro, era pisar na água, era o comando que foi dado por Deus ali para o povo. E ali então, nesse momento, eles tiveram que obedecer esse comando para que o milagre acontecesse depois. O texto diz: quando chegares à beira da água do Jordão, parem ali dentro da água. Os sacerdotes, eles foram chamados para carregar a arca e entrar no rio cheio. A Bíblia diz que o rio estava cheio. Era um tempo de cheia, era um tempo de um rio cheio. Então, assim, um rio que talvez demonstrasse para aquele povo, os sacerdotes, um perigo real de entrar naquele lugar carregando uma arca, um povo com muitas crianças, mulheres, idosos. Então, esse era o momento que eles tinham que praticar, né, a obediência. Deus deu um comando, eles pisarem na água, sabe? Era uma ordem que parecia talvez até irracional, entrar na água com o rio transbordando. Mas foi o comando que Deus deu. E agora era o momento deles obedecerem. Sabe, queridos, ao falar sobre isso, eu fico pensando que tantas vezes Deus ele dá umas ordens, uns comandos para a gente meio estranhos. Você já recebeu uns comandos estranhos de Deus assim? Eu já recebi uns comandos estranhos de Deus, que racionalmente não fazia lógica, não tinha porquê fazer daquele jeito. Mas Deus é Deus e Ele não tem compromisso com a nossa lógica. Ele não tem compromisso com aquilo que a gente acha ou deixa de achar que é certo a partir da nossa compreensão. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é muito mais sábio, né? E ele tem o seu jeito de agir nas nossas vidas, né? E aqui, Deus deu um comando para eles pisarem num rio que estava bem cheio e até perigoso. Isso acontece com a gente tantas vezes. O chamado de Deus para nós é o chamado da obediência. Mesmo quando a gente não entende e mesmo quando tantas vezes a gente acha que assim não é o melhor a fazer. Tem um outro jeito, tem uma outra maneira. Irmãos, Deus é Deus. Ele é muito mais sábio do que eu, muito mais sábio do que você. O chamado dele para nós é a obediência. Agora, claro, para obedecer, a gente precisa ouvir a voz dele. Não tem a ver com a voz minha, não tem a ver com aquilo que o meu coração está dizendo, mas aquilo que Deus está falando ao meu respeito e que está me chamando. E você sabe disso, que a obediência é prova de amor, né? Já preguei sobre isso aqui na igreja e a Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz que nós provamos que amamos a Deus quando nós obedecemos a Deus. É muito mais do que falar: Deus, eu te amo, mas Deus espera que a gente obedeça a Ele também como uma prova de amor, né? E essa obediência vai gerar, então, nesse ambiente, um grande milagre, porque Deus ele só agiu depois da obediência. Ele só agiu depois da obediência, né? Então, Deus não agiu antes, né? E Deus não agiu logo em seguida, mas primeiro precisou de um passo, né? Um comando foi dado, mas precisou de um passo ser dado.
eles pisarem naquela água. Em terceiro lugar, queridos, esse texto nós aprendemos que o milagre acontece no momento certo. O texto diz aqui que era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a Arca da Aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, olha só, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Eu vou parar aqui, mas o texto diz que quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr. Existe um momento certo do milagre acontecer, sabe? Deus chama o povo aqui, em primeiro lugar, a se prepararem, ou seja, se purificarem, santificarem antes de receberem o milagre e receberem a bênção. Mas em segundo lugar, Deus dá o comando. Qual foi o comando? Carreguem a arca e entrem no Jordão. Esse foi o comando. E o texto diz, então, quando os sacerdotes, eles pegam a arca, então, e eles pisam no Jordão. O texto diz aqui que a margem, até a margem do rio estava cheio, ou seja, o rio estava transbordando. Mas o texto diz aqui que quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr. Uau! Aquele rio, ele não poderia ser atravessado, né, se as águas não parassem de correr, né? As crianças, as mulheres, os idosos, os sacerdotes com a arca, eles não iam conseguir atravessar o Jordão para pisar na terra prometida, para dar o próximo passo depois, para receber a promessa, se o rio não parasse de correr. Uma geração anterior já tinha experimentado isso lá atrás, né? 40 anos atrás, no Mar Vermelho, quando Moisés tirou então o povo do deserto e ali, de frente com o Mar Vermelho, eles olharam para trás e viram Faraó e os seus carros vindo então buscar os israelitas. O texto diz então que Deus falou para Moisés, pede o povo para marchar. E quando eles então começaram a marchar, o Mar Vermelho se abriu. Sabe, queridos, tem algumas coisas que está escrito na Bíblia que a gente só acredita porque está escrito na Bíblia, tá, gente? É o mar que se abre, é o rio que para, é uma baleia que engole um homem, né? É uns negócios malucos assim. A gente só acredita porque está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, aconteceu. Aí entra a fé, entra a minha fé, entra a sua fé. Não dá para ficar tentando especular, mas como que isso aconteceu? Como que isso parou? Será que foi um vento que veio? Irmão, se foi vento, eu só sei que Deus fez, que a palavra de Deus está aqui escrito que aconteceu. O texto diz, quando esses caras pisaram no Rio Jordão, as águas pararam e elas ficaram amontoadas no mesmo local. Então, assim, irmãos, a água só parou quando os pés tocaram o rio. Merece um uau, merece não, gente? Meu Deus do céu. Olha o que aconteceu aqui. Um comando foi dado. Pisem, entrem no Jordão. E quando o comando foi obedecido, o milagre aconteceu. Isso sugere algo para você? Isso sugere algo muito, muito forte para mim. Porque tantas vezes o milagre que eu espero está condicionado à obediência que eu não tenho. Ou à atitude que eu não tenho. À obediência que eu não tive, sabe? Então, assim, tantas vezes que nós queremos que Deus faça o milagre, mas será que nós queremos pagar o preço da obediência? Então, assim, Deus é um Deus de milagres, Deus é poderoso, como diz em Efésios 3:20, um texto que eu gosto demais, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Esse é o nosso Deus. Agora, qual é a nossa parte? O sobrenatural é com Deus. Agora, o natural é comigo. Isso ninguém pode fazer por mim. Sou eu que faço isso. O chamado de Deus, então, ali para o povo, era pisar na água. E eles obedeceram. E o texto diz, então, que quando eles colocaram o pé no rio, a água parou. Sabe, queridos, Deus espera o nosso passo de fé antes de abrir o caminho. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Mas o milagre que Deus quer fazer na sua vida, Ele chama você para participar dele. É aquela história que, quando Jesus estava lá com Marta e Maria, e ele recebe a notícia, então, que Lázaro estava morto,
já estava sepultado dentro de um buraco ali, de uma caverna, e tinha uma pedra fechando aquela caverna. E então, Jesus pede para eles rolarem a pedra. Jesus precisava de alguém rolar a pedra, gente? Claro que não. A gente está falando de Jesus, gente. O Deus conosco, Emanuel, tem todo o poder. Ele mesmo disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha todo o poder. Ele precisava de alguém que ajudasse ele para fazer o milagre? De jeito nenhum. Mas por que ele pediu os homens para rolar a pedra? Porque ele queria que aquelas pessoas participassem do milagre. Quando Jesus estava naquele casamento em Caná da Galileia, quando faltou o vinho na festa do casamento, e na hora lá uma confusão, né? Jesus pediu lá para pegar um pouco de água que estava no vaso lá, que eles usavam água para a cerimônia de purificação, para limpar lá os outros objetos. Jesus ele fala assim, olha, pega essa água, joga no outro vaso, pega essa outra água do vaso, coloca na taça e pega na taça e leva lá para o dirigente da festa. E aí, quando isso aconteceu e chegaram lá, a água tinha transformado em vinho. Jesus precisava de fazer esse movimento todo, gente? De jeito nenhum. Era só Jesus olhar para o vaso, cheio de água. Era só Jesus passar a mão ali no vaso, que a água tinha transformado em vinho. Mas por que Jesus fez essa confusão toda no casamento, gente? Porque ele estava chamando os discípulos e as pessoas que estavam ali para participar do milagre. Para mim isso é incrível, gente. Porque o milagre que eu preciso, Jesus me chama a participar. O sobrenatural, gente, é sempre com ele. Eu não posso fazer o sobrenatural. Agora o natural eu posso. Rolar a pedra, colocar água no pote, pisar na água e tantas outras coisas que eu posso fazer. E você também. Então, o natural, Deus não vai fazer por nós. Agora, o sobrenatural, você pode ficar tranquilo que ele vai fazer. O chamado de Deus para aquele povo era fazer o natural. E aí, quando o povo fez o natural, o sobrenatural aconteceu. O texto diz, então, que as águas que vinham de cima pararam depois que eles pisaram na água, sabe? Deus, ele controlou o fluxo das águas, ele mudou o fluxo, ele fez as águas pararem, porque alguns homens decidiram obedecer. E a história continua, e esses caras, então, chegaram do outro lado, conquistaram Jericó e tomaram posse da terra prometida. Eu paro por aqui, mas eu quero lembrar para você o que nós ouvimos aqui da palavra de Deus, para que nós possamos experimentar as promessas e os milagres de Deus. Deus espera de nós 3 coisas: preparação, obediência e fé. Preparação tem a ver com santificação. Santifiquem, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas no meio de vocês. Obediência, pede o povo para marchar, pede o povo para pisar na água. Obediência mesmo sem lógica, mesmo que é uma obediência, ó, Senhor, eu estou obedecendo porque o Senhor mandou, mas não faz sentido nenhum para mim. Não precisa fazer sentido para você, não precisa fazer sentido para mim. A obediência, tantas vezes, requer de nós, sabe, isso mesmo, eu estou fazendo porque Ele mandou, mas não faz sentido nenhum, né? Mas em terceiro lugar, uma fé que dá o passo, que pisa naquilo que Deus mandou pisar, que faz aquilo que mandou fazer. Coloca a mão na pedra, pega a água, coloca lá, né? E tantas outras coisas, né, que a gente poderia estar falando aqui, que os comandos que Jesus deu para que milagres acontecessem na vida das pessoas. Então, queridos, a minha palavra hoje, ela é bem focada, bem objetiva e bem direta, porque assim como Deus fez milagres no passado, Ele quer fazer hoje, na minha vida e na sua vida. Para isso, olhando para esse texto, requer de nós preparação, obediência e fé. Eu não sei quais são os milagres que você precisa. Eu sei os milagres que eu preciso. Eu não sei o que você está precisando. Eu estou precisando de um bocado de coisa, gente. Mas às vezes isso não acontece por falta de preparação, por falta de obediência ou por falta de fé. E o chamado de Deus para nós hoje, agora, nesse momento, a começar em mim, é que eu me prepare, é que eu seja obediente, é que eu tenha fé. Mesmo quando não faz muito sentido, como que é isso? Fé é isso, irmãos. É não ver o cenário todo pronto, mas é porque eu recebi um comando, eu sou obediente, então, para dar aquele passo. Que você faça isso, que eu faça isso, que eu faça isso também, nesse tempo. Eu não sei quais são os milagres que você precisa, mas Deus quer operar milagres em sua vida
E eu quero orar por você nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos, porque talvez você está precisando de dar esses 3 passos. Ou talvez você está precisando de um desses 3. Talvez o milagre que você não recebeu ainda é porque você não se preparou, porque você não se santificou, porque você não se separou. E aí, quando nós não estamos preparados, a gente é especialista em transformar bênção em maldição. Quando nós não estamos preparados, a gente tem uma capacidade enorme de estragar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito. Então, por isso que, às vezes, antes de Deus entregar para a gente, Ele chama a gente para se preparar, para que nós possamos receber, fazer bom uso e que isso, a bênção, o milagre, ocupe o lugar certo no nosso coração, não o lugar de Jesus. Mas talvez você está precisando ser obediente, né? Você já se preparou, mas está faltando obediência, porque alguns comandos de Deus para você são comandos sem lógica, não faz muito sentido. Obedecer a Deus é uma prova de amor, e Deus está chamando a gente a fazer isso. Em terceiro lugar, talvez está faltando fé para que você experimente esse milagre. Vamos orar por isso? Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, obrigado, Deus, por essa palavra tão conhecida. Momento ali, ó Deus, que o povo de Israel, liderados por Josué, atravessaram o Rio Jordão para pisar na terra prometida. Mas antes de atravessarem, ó Deus, o Senhor estava requerendo deles alguma coisa. O Senhor estava requerendo deles preparação. O Senhor estava requerendo deles obediência. E o Senhor estava requerendo deles fé. O chamado de Deus, o chamado do Senhor para nós nesse tempo é o mesmo. Um chamado de santificação, um chamado de obediência e um chamado de fé. A começar em mim, Deus, que o Teu Santo Espírito capacite o meu irmão, me capacite também. Todos nós que estamos aqui agora falando ou ouvindo esse culto, Memorial Casa, possamos ser capacitados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, a nos prepararmos, a sermos obedientes e a termos um coração cheio de fé. Eu não sei, Deus, talvez tenha alguém assistindo agora o Memorial Casa que está precisando de um grande milagre, mas talvez está faltando preparação, ou talvez está faltando obediência, ou talvez está faltando fé, ou talvez está faltando os 3, né, Deus? Porque às vezes falta de nós tudo isso. E eu lhe peço, Senhor, nos ajude a olharmos para aquilo que o Senhor tem para nós, com o coração disposto a viver plenamente, com obediência, com preparo e com fé, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Faça isso, Pai, por favor, na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão acompanhando esse culto. E aí, ó Deus, nós vamos pisar nas promessas que o Senhor tem para nós. Não naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor tem preparado para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar e que essa palavra possa fazer morada no meu e no seu coração, que você possa fazer da sua vida uma vida constante em oração, em busca, em obediência, para que nós possamos desfrutar de todas as promessas do Senhor. Aproveite esse final aí, pega esse link, compartilha com pessoas que talvez estão precisando de um milagre, né? Mas talvez está faltando aí preparação, obediência ou fé. Deus abençoe a sua vida e a gente espera no próximo final de semana, no nosso culto aqui, né? E também na próxima semana, no Memorial Casa. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para continuar abençoando a sua vida. Fique na paz de Jesus.